Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Duas perguntas surgem. Quem ganhou o debate da Rede Bandeirantes nesta quinta-feira? Quem saiu pior, quem saiu menor desse primeiro encontro entre os candidatos à Prefeitura de Manaus? Para responder esta pergunta, nesta edição especial do Análise RT1, estão comigo aqui no estúdio do Real Time 1, a mestre em Filosofia e professora da Universidade Federal do Amazonas, Verra Chama. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Ao lado dela, o doutor em Ciência Política e também professor da UFAM, Ludolf Waldman Júnior. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E aqui ao meu lado, o doutor em Sociologia, pós-doutor em Antropologia e colaborador do Real Time, professor também da UFAM, Gilson Gil. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu já começo essa conversa perguntando, pela ordem e pela elegância, professora Verra, houve um fato marcante nesse debate? Eu acho que o fato mais marcante foi a ausência do atual prefeito Davi Almeida, né? A desistência dele, né? E ele alegou por respeito à democracia, foi o que mais surpreendeu, porque por respeito à democracia, a gente faz com que esses espaços públicos de debate sejam aproveitados, bem aproveitados, sejam de fato utilizados, coisa que a população espera, né? Almeja. Então, a ausência dele foi o fato mais relevante, porque era o momento de ele prestar contas do mandato dele, né? A gente vê esses debates não só como um momento de elencar propostas, mas um momento daquilo que na ciência política a gente chama de accountability, de prestação de contas, né? De se responsabilizar pelo que fez ou pelo que ele deixou de fazer. Então, eu considero que, por respeito à democracia, ele deveria ter ido e não se ausentado do debate. Professor Ludolf, quero só dar um dado para também ouvir a sua resposta do fato marcante, né? A Bandeirantes promoveu ontem 18 debates em 18 capitais brasileiras. Em apenas 3, o titular que está buscando a reeleição não foi, um deles em Manaus. Como que isso também foi um fato marcante ou o senhor teria outro? Eu acredito que foi, de fato, o fato mais marcante mesmo, né? A ausência do atual prefeito. Mas, em geral, eu achei um debate bastante morno, né? No sentido de os candidatos me pareceram muito nervosos, muito testando ainda, né? Colocando o pé na água para ver o que poderia ser, com uma certa dificuldade de expressão, em apresentar suas propostas com uma certa clareza. Então, eu achei que foi um debate bastante morno nesse sentido, né? Bastante... faltou aquela coisa mais acirrada, de repente, mesmo a ausência, né, do Davi Almeida. Eu achei que os candidatos exploraram um pouco essa ausência, né? Tirando o Marcelo Ramos e o capitão Alberto, os demais quase não foram para cima, né, do prefeito pela ausência. Mas eu concordo com a Verra. Eu acho que o grande fato mesmo foi a ausência do prefeito Davi Almeida. Gilson? Olha, Gerson, eu listaria duas coisas. Não só a ausência do Davi, que eu acho que já era esperado. Ninguém achava que ele ia, todo mundo sabia que ele não iria. Nenhum candidato da história de Manaus, no primeiro turno, foi a debate nenhum nos últimos 20 anos. Ele não iria. Era assim, mas o que não é legal, acho que deveria. Mas não só ele. O Wilker e o Gilberto Vasconcelos. O Wilker ainda conseguiu na justiça uma liminar, a própria Bandeirantes entrou na justiça para tirar a liminar dele. Eu acho que assim, a própria Bandeirantes deveria incentivar candidatos e não ela ir contra os candidatos. E o Gilberto Vasconcelos, do PSTU, a gente pode achar até exótico, uns acham folclórico, mas é o único candidato que diz que vai romper com o capitalismo. Seria a chance de um candidato de esquerda dizer como, a partir de Manaus, você vai acabar com o capitalismo. Ele deveria ter os 2 minutos, 1 minuto e meio para mostrar isso. Assim, eu acho que não alimentaria esse discurso dele mesmo nas redes sociais de dizer que é um coitado, é vítima do capitalismo, da grande mídia capitalista. Quer dizer, a atitude da própria Bandeirantes alimenta, retroage isso. E uma outra coisa, né, que a gente até estava falando em off, a questão do autismo, que surgiu num momento, divide opiniões. Eu estava olhando a internet,
se é infelizmente ter um filho autista, se é bom, se é mal, se não é nada. Eu acho que esse tema é um tema que até extrapola a política, é um tema social, né, digamos, bem mais amplo, e ele surgiu. E eu acho assim, eu espero, sabe, Gerson, que não seja um mote da campanha, porque há políticas públicas, tem um monte de coisa até a ser resolvido, mas ele surgiu ontem. Vamos ver como os candidatos vão trabalhar isso. Tá? Esse realmente é um tema sensível que despertou nas redes sociais muita confusão, briga, né? Como vocês analisaram aquele embate ali? Porque, para quem não viu o debate, o candidato Roberto Cidade disse que infelizmente ele teve um filho, Roberto Júnior, que é portador do TEA, né, transtorno do espectro autista, e o Almon criticou porque ele falou que infelizmente teve, né? É muita sensibilidade nessa hora, não é isso, professor? É um tema sensível, mas cada vez mais esses temas ditos sociais, né, eles entram na pauta da política. Então, eu já sabia que esse tema iria entrar, porque eu imaginei que o Amon iria usar da sua condição para não se colocar como alguém capaz de ser prefeito, né, porque muitas vezes isso é aventado, assim, não por nenhum candidato, mas isso é levantado como se fosse alguma coisa que o impediria, né? E ele faz questão de se colocar como alguém capaz mesmo dentro do espectro, né? do TEA. Eu acho que foi sim muito infeliz a fala do Roberto Cidade, porque hoje em dia tenta-se dar a dignidade a maior possível para essas pessoas, né? Pessoas atípicas, né? Pessoas que vivem com algum tipo de transtorno ou deficiência. Então, considerar isso uma infelicidade, né? Lamentar, por mais que essas pessoas tenham certas dificuldades, até sociais mesmo, de serem reconhecidas, aceitas nos espaços, né, de trabalho, colocou o filho na condição de vítima, e eu acho que não é isso que as pessoas que têm um transtorno desejam, né? Então eu acho que ele foi realmente infeliz nessa fala, pela qual ele não se desculpou. É preciso dizer que o Amon exigiu um pedido de desculpas e ele não se desculpou ao longo de todo o debate. Professor Ludolf, deixa eu aproveitar a sua participação no Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, que é um laboratório que tem curiosa sigla de legal. Vocês divulgaram 2 estudos que nós já trabalhamos aqui no Real Time, um sobre a produção legislativa sobre pautas do meio ambiente, que mostra que apenas 11% das propostas que são apresentadas na Câmara Municipal de Manaus, num período que vocês estudaram lá, tratavam do meio ambiente, a maioria para criar o dia da árvore tal, o dia da fruta tal, né? E é uma pauta que tem menos importância na produção legislativa do que, por exemplo, a proteção dos pets, né? E também o retrato que vocês fizeram dos candidatos a prefeito de Manaus até então estabelecidos, né? Ontem no debate também a pauta ambiental não apareceu, né? Bom, exatamente, né? Foi levantado, né, num determinado momento, uma questão sobre sustentabilidade, mas o debate passou a longe, né? De fato, a temática ambiental, né, nas pesquisas a gente mostra muito bem isso, né? O eleitor reconhece muito bem, mas geralmente não mobiliza eleitoralmente, né, no sentido de ganhar voto significativamente. Isso não só aqui em Manaus, né, na Amazônia inteira. Se você não conectar a questão ambiental, né, com geração de renda, desenvolvimento econômico, né, é um tema que passa longe. Tanto que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, para eleger representantes que tenham essa pauta, né? Todos os ambientalistas que a gente tem hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, foram eleitos no Sul-Sudeste. Né? É um dado, eu acho, muito significativo. Né? A temática ambiental aqui no Norte é uma não temática. Né? A Marina é deputada por São Paulo. Por São Paulo, exatamente. Não é pelo Acre. E o fumaceiro chegando na cidade, né? Exato. Ainda em agosto. Nós vamos voltar para o nosso roteiro, que eu saí um pouquinho para poder a gente diversificar as opiniões. Vocês notaram alguma proposta de algum candidato que mereça destaque? Começando aqui pelo Gilson. Olha, primeiro eu vou, Gerson, como o Ludolf falou, pelas não propostas. Meio ambiente não aparece. E uma outra coisa é que outro dia, Gerson, de um outro veículo nacional, eu acho que foi o Estadão, me ligaram,
como estava a questão indígena na eleição de Manaus. O cara me ligou perguntando que isso iria aparecer, acho que era o Estadão. Aí eu falei, isso não aparece. Nada, não, o meio ambiente ainda tem isso, né, da sustentabilidade, né, é uma palavra guarda-chuva. Indígena, então, não aparece, é o zero completo. Então, eu diria, essas são as duas não opções, né, são os dois temas. Eu diria assim, Gerson, eles focaram muito, até pelas questões de pesquisas, guarda municipal e segurança, todos falando que vão aumentar o efetivo e armar. E eu acho assim, a generalidade muito grande, só me alongar, só para fechar isso, todas foram muito genéricas. Porque quando você faz uma proposta, né, Gerson, tem que pensar logo recurso e orçamento. Guarda municipal, todos estão prometendo 1.000, né? Todos, esse número mágico, não sei por que é um número mágico, 1.000 guardas municipais, porque é redondo, deve ser bonito. Você tem que ver salário, você vai ter que construir batalhão, comprar farda. Estão dizendo que vão armar. Eu entrei, por acaso, na internet, aquelas PP-40, aquela básica, né? Aquela pistola mais barata, Glock, é R$10.000. Aquele fuzil Uzi, aqueles que passam em filme, o mais barato, 50.000. Você armar um guarda com farda, granada, taser e fuzil, vai dar uns R$100.000. Se você contrata 1.000 só com 100.000 a cada um, isso dá 10 milhões de reais. Ou não seja, olhe para mim nessa hora. Pois é, eu devia ter feito antes. Fora salário, vai ter que construir um batalhão, porque 1.000 pessoas, o cara tem que trocar de roupa. A carreira, a aposentadoria Vai no ter final. que fazer. Ou seja, e ninguém fala, o orçamento não vai ser de 9 bi ano que vem, vai ser de 8.500. Ele está na descendente. De onde você vai tirar esses 10, 20, 30 milhões de cara para fazer isso? E a saúde, que é a coisa mais genérica, né? Vou acabar com a fila do CISREG, vou regularizar os exames, vou fazer uns que ia fazer 2 hospitais, o outro 1 hospital, o outro 12 UPAs. Mal se garantem para manter as UBSs que existem, aí estão prometendo hospitais, que não é nem competência do município. Então, sabe, Gerson, as propostas, elas estão naquela fase da generalidade a partir das pesquisas de opinião pública. E você vai soltando, vai vendo qual a que cola e você vai desenrolando. Então, acho que não ficou nenhuma que eu diria assim, por hora, que a gente pode guardar e dizer, poxa, esse cara teve uma ideia. Por enquanto é a pesquisa. Está falando de saúde, eu vou falar algo de saúde. Se amanhã der trânsito, eu falo algo de trânsito. Professor, alguma proposta lhe marcou? Eu estou na mesma linha do Gilson. Eu fiquei muito decepcionada porque as propostas estavam muito vagas, muito abstratas, né? Sem rastro no orçamento, sem nenhuma explicação de como isso vai ser feito, né? Então, propostas como o Gilson falou, naquilo que as pessoas mais lamentam no seu cotidiano, que é saúde, transporte e segurança. Então, como essas são as demandas, eu mesma uma vez fui entrevistada por pesquisa qualitativa, né, e sobre essas demandas, então a gente percebe que os candidatos vão, não vou dizer nem focando, mas eles vão atirando para esses lados, né, para aquilo que as pesquisas quanti e qualitativas apontam, né. Então, basicamente isso, saúde, transporte e segurança. Mas eles não têm concretude nas suas propostas, né? De onde eles vão tirar esses valores do orçamento? Eles têm orçamento para isso? Como que vão fazer? Em que bairros que vão fazer? Esse hospital vai vir com dinheiro federal? Existe empenho do governo nesse sentido? Então, é tudo muito, muito, muito vagas as propostas, né? Não teve nenhuma que tenha me chamado a atenção. O que me chamou a atenção foi, né, como o Ludolf falou também, assim, um ambiente entre os candidatos morno para oferecer as propostas, né? Então, algumas mais vagas, mais genéricas, outros nem fizeram propostas, foi o caso do Marcelo Ramos, né? Eu não me lembro dele ter feito proposta nenhuma, porque ele quis se colocar como um missionário da política, né? Então, também teve gente que usou o debate para isso, para falar de si e prestar contas do que fez no mandato, né? Como deputado federal, com as emendas, esperando com isso conquistar, né, o voto do eleitor, quer dizer, não indo pelo lado das propostas, mas indo pelo lado da prestação de contas do que foi feito com as emendas enquanto parlamentar. Então,
nenhuma proposta que tenha chamado a atenção no sentido de concretude, de viabilidade mesmo. Professor, o senhor já disse que proposta não foram lá essas grandes coisas, mas eu queria dar um mote aqui para o senhor pensar um pouco e analisar o que houve ontem, né? Que é no nosso pacto federativo entre União, Estado e município, o município é o que recebe menos recursos, mas é o que é mais demandado por conta que as pessoas vivem nas cidades. Elas não vivem no país, não vivem no Estado, né? E nesse sentido, me pareceu que das poucas ou das propostas ou das ideias apresentadas, muitas eram de competências da União ou do Estado. O município está puxando para si uma série de responsabilidades que ele não vai poder cumprir no final? Sim, exatamente. De modo geral, eu concordo, tenho a reforçar aqui a linha que o Gilson e a Verra colocaram. Foram propostas bastante genéricas, bastante soltas, de certo modo. Não sei se seria muito diferente, né, considerando que um debate tão curto no formato que tem, você não dá para aprofundar de fato, né, as propostas, mas foi exatamente como a Verra colocou. Né, eles foram jogando alguns temas que mobilizam as pessoas, né, de repente para ter um feedback, para ver qual que seria algo que poderia mobilizar mais para a conquista de votos, tanto que as propostas, justamente, me pareceram bastante populistas, em certa maneira. Né? Vou construir várias coisas, não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Né? Falou, o Amon falou, não, tem tantos milhões de reais, né? Mas uma coisa é construir o hospital, outra coisa é manter, que é muito mais caro do que meramente construir um prédio. Né? Enfim, vamos armar a Guarda Civil. Sabemos que hoje que não necessariamente armar a Guarda Civil resolve o problema de segurança pública. Né? Vamos manter como esse efetivo maior. Enfim, propostas bastante genéricas nesse sentido, justamente para tentar ativar, né, dentro do eleitorado, temas que mobilizem e levem a conquista de votos. Né? Mas muito jogado, muito, né, aberto. Eu concordo aqui que não houve nenhuma proposta significativa nesse sentido. Né? Foi um apanhado geral de ideias visando conquistar votos. Nesse sentido, o senhor consegue perceber se houve um vencedor do debate? Alguém ganhou o debate? Ou esse não debate? Neste não debate, vamos colocar assim, por ser muito bom, né, é muito difícil falar quem ganhou. Né? Eu acho que houve mais perdedores do que ganhos, né, do ponto de vista de troca de ideias e exposição, né, de planos de governo e tudo mais. Eu acho que se a gente pudesse falar em vencedores, é mais por vencedor por ponto. Né? Quando a gente tem boxe, luta, essas coisas, você pode ganhar tanto nocauteando o seu adversário como, né, fazendo uma pontuação maior. Nesse sentido de pontuação maior, eu acho que o Marcelo Ramos ele conseguiu, pelo discurso, pela forma que se colocou, ser o melhor. Né? Ele começa um pouco com uma certa dificuldade, na minha visão, mas ele consegue aproveitar as oportunidades conforme o debate vai avançando. Eu acho que se colocar também o capitão Alberto foi bem, ele começa, e daí ao contrário do Marcelo Ramos, né, ele começa o capitão Alberto muito bem, mas depois ele vai escorregando mais adiante, e os demais eu achei que tiveram mais dificuldades, né, tanto de se apresentar, se colocar, né, e de fato, né, se mostrar para o eleitor e mostrar suas propostas, né, para que estão trazendo as suas candidaturas. Gilson, dá para dizer que alguém ganhou? Pois na linha do Ludolf, não há uma vitória, né, um nocaute, porque cada um falava para o seu público, cada um fala, né, faz as suas propostas para si mesmo, né, tentando consolidar um público. Agora, realmente, há diferenças. O Marcelo, ele tem mais experiência que os outros, fala melhor, está há mais tempo na política do que Amon, Capitão, Cidade. Ele, então, tinha mais desembaraço do que os outros. Mesmo perguntas não muito boas, ele levantava. A resposta dele sempre era melhor. O Capitão,
Ele até tentou, né, em alguns momentos, apresentar, fustigar especialmente o Davi, mas ele se expressa muito mal ainda, acho que ainda tem muitos anos de política pela frente, né? Ele tem muita dificuldade. O Ammon, que eu acho que talvez fosse aquele que mais expectativa gerava, né, acho que na opinião pública, ficou batendo muito, na minha opinião, muito num tema só, a corrupção, eu sou diferente, eu não sou... E eu acho que faltou ele mostrar mais ideias, agilidade. Ele se firma muito nessa posição de que não é corrupto, sou jovem, sou independente, eu achei que faltou. Então, eu diria um empate técnico entre esses três, pela experiência, talvez o Marcelo, pela facilidade que ele tem de se comunicar. Embora também o Marcelo, hoje em dia, está oscilando, ele batia muito nos outros, aí entrou numa de mostrar trajetória e agora está numa viagem de missionário. Tudo é uma missão. Eu não sei o marqueteiro dele quem é, tirou isso de algum lugar, ou ele, que ele está numa missão. E aí ele está enveredando, mas como ele tem mais experiência, mais traquejo com a mídia, com os microfones e as câmeras, ele se expressa melhor do que os outros. Então, por pontos, um pontinho, né, aos 45 do segundo tempo, talvez o Marcelo, pela experiência que ele tem. Olha, os 100 metros rasos em Paris foram decididos com 40 mil e mais para ver que o cara chegou 1 milésimo com o peito na frente. Será que foi assim, professora? Quem ganhou? Eu concordo com os meus colegas integralmente. Vamos usar a linguagem do esporte, né? Foi por pouco e por pontos, então foi um debate muito morno, tanto em termos de apresentação de propostas, quanto em termos de apresentação dos próprios candidatos de si mesmos, né? Então, o Marcelo Ramos, como bem falou o Gilson, ele fala muito melhor, ele tem mais traquejo, então ele conseguiu se sair melhor, usar melhor o tempo, né? Porque também tem que saber usar um tempo muito exíguo, né? Com 1 minuto e meio você conseguir dar uma resposta sobre um tema complexo, é muito difícil você não fazer memes, né? Digamos assim. E transformar a política em memes é aquilo que mais empobrece a política. Nós precisamos de tempo para tratar de questões tão complexas. Então, eu achei que o melhor momento do debate foi o que poderia ter sido um embate por conta dos padrinhos entre o capitão Alberto Neto e o Marcelo Ramos, porque foram os únicos que assumiram seus padrinhos políticos. O Lula como padrinho do Marcelo Ramos, o Bolsonaro como padrinho do capitão Alberto Neto, declaradamente. Quer dizer, eles lançaram mão dos seus padrinhos para tentar ganhar votos, né, dos eleitores desses ex-candidatos a presidente, né, atual presidente e ex-presidente, no debate. Então, isso foi abertamente lançado no debate. Eu acho que o Ammon, de novo, ele ficou num discurso muito abstrato contra a corrupção, mas ele não disse exatamente o que há de corrupção no governo, né? Então, o que temos, onde há corrupção, o que pode ser feito para combater. É um discurso que nós já vimos no Brasil, né, muito encampado pela Lava Jato, de que há uma corrupção difusa, generalizada e que precisa ser combatida. Mas eu acho que é um discurso que leva a muito poucas soluções. Quer dizer, quais são os problemas, onde é que há corrupção, né? E isso não foi tratado. Então, o Ammon, eu acho que era um momento dele se apresentar mais, né, e mostrar um pouco do seu trabalho na Câmara. Ele ficou preso a esse discurso anticorrupção genérico, né? Então, portanto, eu acho que os que saíram melhor foram o Marcelo Ramos e o capitão Alberto Neto. Se pudesse brincar, professora, só um segundo, Gerson, o Ammon falando de corrupção, lembra, para quem fez história e tal, ele lembra a UDN. Ele tem um udenismo, o Ammon, quando fala, não é? A jovem UDN, porque a UDN era aquele partido, né, de 45 a 64, que ajudou até no golpe civil-militar, e a UDN ela tem quase 20 anos de história falando da corrupção. Ela dava os golpes, ela fazia os esquemas, mas sempre denunciando corrupção. Foi a responsável, né, pela morte do Getúlio, pelo suicídio, tentaram dar um golpe no Juscelino, tentaram dar golpe no Jango, e sempre em nome da luta contra a corrupção.
o Amon, às vezes, falando, e eu estou falando porque foi ele que fez isso ontem, né, no debate. Corrupção, corrupção, eu estou aqui contra a corrupção. Tem um udenismo ali nele que, poxa, às vezes parece, né, que está exagerada a dose, né? Eu só complementar esse discurso de antipolítica, né, de anticorrupção, vou contra tudo. É um discurso que já está gasto também, né? Se a gente pensa, se fosse um discurso há 10 anos atrás, talvez teria um impacto muito maior, né? Mas dados os últimos acontecimentos, os últimos governos e todos os problemas que a gente teve, né, resultantes da representação de políticos, né, que tem só com essa bandeira, né, anticorrupção e todos os problemas que a gente tem, eu acho que foi um discurso que ficou fragilizado, né, de certa maneira. Ainda tem, evidentemente, uma capacidade de mobilizar um certo eleitorado, mas é um discurso desgastado, né? Nesse sentido, eu acho que ele errou a mão, né, do foco do que ele poderia fazer. Deixa eu sair de novo do nosso roteiro aqui e fazer uma provocação a partir de um gancho que a professora deu na fala dela, que é um embate entre o lulismo e o bolsonarismo. Novamente, vou me recorrer às 18 capitais em que houve debate promovido pela Band. Geralmente, o embate entre o lulismo e o bolsonarismo foi pancadaria pura. Em Teresina, um candidato quase dá uma cabeçada no outro. Em São Paulo, foi aquela baixaria que nós vimos entre o Pablo Marçal e os demais candidatos mais à esquerda. Aqui não. Eu achei um embate muito cordial. Inclusive, me impressionou as perguntas que um fez para o outro, né? Muito levantando a bola. Qual a impressão que você teve, Gilson, desse embate que não houve? É porque o Marcelo e o Capitão Alberto, eu acho que em 3 blocos foram eles que um ficou no sorteio Eles lá mesmos chamavam. e eles mesmos chamavam, né? Não houve. Justamente foram os que mais concordaram. Eu anotei meio que fazendo um roteiro, porque sempre aí caía Amon contra a cidade, Marcelo contra o capitão. E os dois concordavam em tudo. Eles focaram muito em criticar o Davi Almeida e os dois concordavam. A saúde está ruim, a educação está ruim, falta creche, falta guarda e pronto. Então esse debate, pelo menos no que foi mostrado ontem, não está existindo. Ele pode ser um debate de fundo, mas acho que o regional, o municipal venceu. O problema foi criticar o Davi. Curiosamente, já o Amon e o Cidade, né, talvez pela posição nas pesquisas, né, que eles estão disputando o segundo turno, foi muito mais vivo do que Marcelo e o Capitão. Faltou bolsonarismo ontem? Eu acho que não faltou bolsonarismo, porque normalmente o bolsonarismo é ligado a uma violência, né, uma agressividade dos candidatos. Não queremos isso. Eu estava tentando ver o Pablo Marçal hoje, não consegui, mas eu vi que ele foi bastante agressivo, ofensivo, né? Então, eu acho que uma coisa que me surpreendeu é que eles usaram seus padrinhos políticos. Eu não imaginava assim que eles fossem usar seus padrinhos, mas usaram, né? Agora, de fato, o bolsonarismo, como o Gilson bem falou, é um pano de fundo, né? O bolsonarismo e o lulismo, né? Entraram como pano de fundo muito distante das discussões principais que se centraram nas discussões sobre a cidade. Então, eu acho que o Roberto Cidade e o Amon quiseram se colocar como candidatos aí um tanto neutros, né? Sem vinculação a nenhum padrinho político. E os outros dois, o Marcelo Ramos e o Capitão Alberto Neto, fizeram os momentos mais... Se num debate morno pode-se falar em momentos mais quentes, mas em que pelo menos eles, muito cordialmente, muito respeitosamente, trataram dos problemas da cidade, sobretudo criticando o prefeito, né? O prefeito foi chamado de fujão pelo Alberto Neto várias vezes, porque, de fato, o que estava no centro da discussão eram os problemas da cidade. Então, eu acho que essa dinâmica ainda de 1 minuto para perguntar, 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, ainda engessa muito o debate. Eu acho que essas dinâmicas podiam ter um tempo mais, como foi no debate a presidente que a Globo fez, né, que ela dava um tempo total para o candidato e ele usava da maneira que quisesse. Eu acho que eles poderiam ter usado o tempo, talvez com mais liberdade, para falar daquilo que eles pensam para a cidade, né, ou apontar outros problemas
Mas do ponto de vista de bolsonarismo, lulismo, isso ficou muito distante do debate, né? Assim, apareceu, mas de maneira muito, muito como pano de fundo mesmo, como o Gilson falou. Professor Ludo, sentiu jogada ensaiada entre os dois ou não? Olha, teve momentos que parecia que tinha uma jogada ensaiada mesmo. Eu acho que no sentido de ambos combinarem para criticar o prefeito, evidentemente. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco surpreendido pela falta de mobilização, né, desse lulismo e desse bolsonarismo por ambos. Em particular pelo Alberto Neto, né, que é um candidato que vem desde a construção da sua candidatura falando: sou a direita de verdade, sou o candidato do Bolsonaro, né? Tem reforçado essa vinculação dele com o bolsonarismo, e chegou no debate ele não forçou a mão, né? Eu posso estar enganado, mas, se eu não me engano, ele citou o Bolsonaro menos vezes do que o Marcelo Ramos citou o Lula. Eu imaginava que teria um embate maior, né? E mesmo quando eles entraram em embate, né, sempre muito cordialmente, como a Verra colocou, ele tinha uma certa dificuldade. Eu percebi o Marcelo Ramos um pouco melhor, né? Ele sempre deixava na tréplica, quando o capitão Roberto não ia comentar, ele dava uma cutucada, né? Tipo, por exemplo, em relação à militarização das escolas, né? Não precisa botar para marchar, tal. Mas um clima bastante cordial, né? Não vou dizer amistoso, mas uma certa cordialidade que estranha, né? Em tempos de bolsonarismo e lulismo, né, se enfrentando tão duramente. Olha que eles tinham temas para arrasar ali: corrupção, Covid-19, falta de oxigênio em Manaus, tudo isso eram temas que estavam ali para se destruir o adversário, não é isso, Gilson? Não, é curioso que o Marcelo, desde que começou a campanha, ele botou, foi o primeiro post dele nas redes sociais quando o Lula mandou ele virar candidato: desafio alguém do Bolsonaro a me dizer uma obra do Bolsonaro para Manaus. E esse post ele faz até hoje, né, esse desafio. Eu pensei que ele iria falar isso: capitão, eu estou há 2 meses e meio com um post nas redes sociais, eu quero que o senhor me diga uma obra do Bolsonaro em Manaus. Seria bem provocativa, seria aquela pergunta para esquentar o debate, né? Esquentaria, porque aí provavelmente o capitão falaria, porque ele posta muito, o capitão: Lula é ladrão, Lula é corrupto, descondenado, aumentou impostos, né, e tal. Então o senhor me fale do aumento de impostos, a reforma tributária que vai acabar. Eu achei, mas não. O Marcelo entrou nessa das creches, militarização, né? Eles foram falar do CISREG, criticaram o Davi, e essa questão que racharia não entrou. Não sei, pode ser que pela posição nas pesquisas não interessasse um bater no outro, o que interessa é bater no Davi, ou deixar o Amon e o Cidade se matando lá. Não interessava. Neste momento, me pareceu pelos dois, não sei se combinado ou na hora encaixa o discurso de um no outro, evitar essa briga e chamar para si uma coisa que não tinha, né, naquele momento que ia aparecer: o lulismo ou o bolsonarismo. Diferente do Wilson, né, do wilsismo, né, que está com o Cidade, que toda hora era chamado, né, que aí foi algo muito mais puxado, né, no debate. A questão hoje é: cada um vai pegar o seu melhor momento, vai botar na rede social, vai estimular a sua bolha, vai dizer que ganhou o debate. E a democracia, professora, como é que fica nisso? Eu acho que a Band dá sempre um grande passo quando faz o debate, porque a democracia precisa de espaços públicos de discussão, né? Então não se tem democracia sem esses espaços, essas oportunidades de discussão, que deveríamos ter muitas mais, né? Não só no período pré-eleitoral e eleitoral, mas ao longo dos anos, né? Os candidatos, os políticos mesmo que representam a cidade serem chamados para dar entrevistas. Eu acho que a gente fica contando muito com o que eles postam nas redes sociais, né? E a imprensa muitas vezes deixa os representantes de lado, sobretudo do legislativo, sem cobrar deles, né, o que tem sido feito, como eles têm atuado. Então a democracia se alimenta dessas discussões
E eu espero que haja outras, né? Espero que o candidato à reeleição, que o prefeito compareça. Agora, a democracia precisa também do público participando, né? As pessoas precisam questionar os candidatos. Então, eu acho que das próximas vezes nós poderíamos ter mais perguntas vindas do público, por exemplo, né? Embora os jornalistas tenham feito isso, acho que foi um momento importante, assim, que os jornalistas fizeram perguntas bem consistentes mesmo, né? Bem colocadas. Faltou aos candidatos respostas mais concretas, né? Então a democracia ganha com o debate e vai se alimentar ainda mais da participação do público nessa inquirição aos candidatos, né? Eles precisam realmente, todos eles têm uma trajetória de deputado estadual ou federais, então eles têm que prestar contas dos seus mandatos até para mostrar se têm condições de serem bons prefeitos para a cidade. Colegas, estamos chegando ao fim desse RT1 Análise. Uma última pergunta, última rodada de pergunta aqui, começando com o professor Ludolf. Quem saiu prejudicado do debate? Bom, considerando que o debate foi extremamente mono, né, com os candidatos apresentando bastante dificuldade, eu diria que, de um lado, né, o Davi Almeida, pela ausência, né, certamente vai ter um custo, né. Claro, os marqueteiros dele devem ter calculado o custo-benefício de apresentar e ser o alvo preferencial, né, mas não deixa de ter um custo você se ausentar do debate. Mas eu acho que, em termos de prejudicado, eu acho que o Amon ficou faltando, devendo um pouco, até pela grande presença que ele tem em redes sociais, mostrando um ativismo, um posicionamento bastante forte, né, mas que sumiu no debate. Também acho que o Roberto Cidade foi bastante fraco no debate, né? Ele tinha dificuldade, inclusive, de falar todo o tempo que ele tinha disponível, né? E você não aproveitar o tempo é um problema, né? Você não está se expondo, não está expondo suas ideias. De modo geral, eu acho que esses saíram mais perdendo, né? Não significa que os demais ganharam muito, né? Até porque foi um debate muito mono. Mas eu acho que se a gente pudesse falar, né, se eles ganharam por mais um, eles perderam por menos um, né? Não muito significativo, mas que saíram um pouco pior. Gilson. Pois é, o Davi, por não ir, e o Wilker e o Gilberto, porque também não foram convidados, a gente pode achar que eles poderiam ter mostrado algo, mas eu acho que há os cálculos, especialmente do Davi, do perde-ganha, e é melhor não ir. Enfim. Falando dos 4 que foram, porque eu já olhei rede social hoje de manhãzinha, e desde de madrugada, cada um está botando que ganhou o debate. Se vocês entrarem nas 4 redes sociais, cada um está botando cenas, fulano, eu acabei com o debate, eu imobilizei fulano, eu destruí todos, é uma vida paralela, é um multiverso da Marvel, né? Cada um tem o seu universo lá da Marvel e diz que ganhou. Então, assim, é uma questão pessoal, de gosto. Eu não vou fugir dizendo que ninguém foi melhor ou pior. Assim como eu falei que o Marcelo, eu acho que ganhou pela experiência, pela habilidade, pela oratória, eu diria que tem um que eu achei muito ruim falando, o Roberto Cidade. Muita dificuldade de concatenar 2 frases. E qual foi o recurso que ele usou? Os marqueteiros ou publicitários, talvez, para combater isso. Repete a mesma frase. Eu anotei, como eu falei, eu anotei o debate inteiro. Vou construir 12 UPAs, armar a guarda municipal, vou resolver os problemas da saúde, porque eu sou um prefeito que vai mudar a cidade. Ele repetiu essa palavra em todos os blocos, em todas as inserções, até o Amon fica meio irritado, você está dando uma de doido, porque você perguntava de banana, ele respondia essa frase, eu vou construir 12 UPAs porque eu vou mudar a cidade. Ou seja, talvez os marqueteiros, o pessoal do media training dele, que ele deve ter, né, pela estrutura, cara, se você está tão ruim falando, repete essa frase. O que te perguntarem, aborto, eutanásia, se Deus existe, repete essa frase. Eu acho que isso é muito pouco para o candidato que é do governador, que controla a Assembleia, tem o maior número de vereadores, tem uma estrutura, máquinas enormes ao redor dele. Mais de 100 mil votos. O camarada repetia a mesma frase em todas as perguntas, em todos os blocos.
uma dificuldade imensa de responder algo por ele mesmo, né? Então, acho que o Cidade, para mim, no meu gosto, porque se você olhar a rede social dele, ele ganhou. Ele está repetindo essa frase lá, botando, né? Para mim, no meu gosto, acho que ele tem que melhorar. Eu acho que tem que mudar para sair dessa frase, pelo menos ter uma ideia na hora, né? Alguma coisa mais dinâmica, é o que eu não gostei. Né? Professora, comecei com a senhora, encerro agora. Quem perdeu, quem foi saiu prejudicado desse debate? Bom, concordo inteiramente com o que os meus colegas falaram. Eu acho que quem perde primeiro é o Davi Almeida, por não ter ido. Ele precisa prestar contas no mandato, precisa se expor. E essa recusa dele de enfrentar o debate em nome da democracia é aquilo que há de mais antidemocrático, né? Você fugir dessa inquirição sobre o que você pretende fazer e prestar contas do que já fez. E eu concordo com o Gilson, eu acho que o Roberto Cidade, primeiro, ele negou o tempo todo o seu padrinho político. Não que ele negou, ele não mencionou, não respondeu quando perguntavam a ele do seu padrinho político, né? Porque ele é o candidato, afinal de contas, todos sabemos, do governador, né? E ele não respondia a isso, né? Ele não tratava desse assunto, ele simplesmente ignorava quando falava que ele era o candidato do governador Wilson Lima. Então, eu acho que ele perde porque ele não assume a vinculação que ele tem, né? Ele não assume o vínculo, o padrinho político que ele tem. Ele precisaria fazer isso. Isso mostra que ele não tem um bom padrinho político, senão ele se apropriaria disso como um capital político importante para a apresentação dele como candidato. E é um candidato que me pareceu fraco, que só falava o tempo todo, eu estou pronto, né, como vocês mencionaram. Eu acho que esse é o grande meme do debate, né? Eu estou pronto, não tinha nada além de dizer isso. É muito pouco para quem é presidente de uma assembleia, da Assembleia Legislativa aqui de um dos maiores estados do país, né? Quer dizer, quer ser prefeito do 5º maior orçamento do país, da 7ª maior capital do país, e não tinha nada para dizer além de eu estou pronto. E essas 3 promessas que ele falava, né, de abrir, aliás 2, né, de que armar a guarda municipal, que abrir 12 UPAs, 24 horas. Me pareceu um candidato deles o mais despreparado, o mais fraco, né, com as propostas mais genéricas, mais abstratas de todas. Então, eu considero assim também. Muito obrigado, professora Verrá, obrigado, professor Ludo, Gilson Gil, muito obrigado a você que nos acompanha. Chegamos ao fim de mais esse Análise RT1, esse programa especial que analisou o debate da Band desta quinta-feira. Se você gostou desse programa, curta. Se gostou mais ainda, compartilhe. Considere assinar o nosso canal no YouTube e até uma próxima oportunidade.